estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Diga: vamos para onde as águas são mais profundas. Amém? Sente-se, por gentileza. Ontem nós falávamos da mulher de Sunem. Sunem era uma cidade e que traduzida quer dizer um lugar de repouso. E essa mulher, ela temia a Deus e tinha um comportamento de fé que agradava a Deus e manifestava a fé e tinha atitudes, sempre vemos com a motivação certa. Isso fez dela uma mulher vitoriosa. Ela construiu uma história de vitórias. A história de vida dela foi uma história de sucesso. Mas quem estava aqui ontem vai lembrar que não foi por acaso. Ela tinha boas atitudes, atitudes corretas. Era uma mulher de fé. E que, por agir corretamente, viveu em Deus coisas que ela nem pediu. A Bíblia nos manda pedir. Mas é impressionante como as pessoas que tomam as decisões que agradam a Deus, elas vivem sempre mais em Deus e sempre podem dizer exatamente isso. Deus fez mais do que eu pedi, Deus fez até o que eu não pedi. Deus fez. Deus atuou. E isso é verdade. Até porque a Bíblia diz que o Senhor realmente faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Eu quero continuar com ela, e agora, em 2 Reis 8, com uma outra história, um outro acontecimento da vida dela. 2 Reis 8, 1-6. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder. Pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Na tradução Almeida Corrigida, ela diz que ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Então, ela aceitou o conselho, ela seguiu na direção, ela fez conforme a palavra do homem de Deus. E partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Na tradução Almeida Corrigida diz: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora.
Nós precisamos prestar bastante atenção, porque isso é uma palavra poderosa, e que certamente Deus está nos dando para, como foi com ela, ela recebeu direção, e Deus, através dessa palavra, nos direciona. São duas situações e que você deve absorver e estar aberto à voz do Espírito Santo, entender o que Ele tem para você. Primeiro você vê aqui essa mulher sendo livre, sofrendo um livramento de um tempo de fome que Israel ia passar. Aquele problema, aquela maldição que o país ia sofrer, era em função das más atitudes e escolhas. No entanto, ela, que tinha feito boas escolhas na vida, recebeu a direção de Deus por intermédio de Eliseu, para não passar por aquilo. E isso é fascinante. Muita gente ia passar e não ia viver o livramento. Não naquele momento. Eles iam passar por aquele tempo de crise. Mas o Senhor livrou ela da crise. O Senhor tirou ela para ela não passar por aquilo. E isso é uma coisa muito forte, porque você vê o que é você viver em função de agradar a Deus. Quando você decide que as suas escolhas serão feitas dentro da vontade de Deus, você decide manifestar fé para crer e confiar em Deus. Porque algumas pessoas não conseguem manifestar a fé para crer. Vai dizer, mas como, bispo? É exatamente isso. Elas dizem que creem. Mas quando está diante delas uma situação em que elas precisam agir a fé, elas não agem. Manifestar a fé para obedecer. Algumas pessoas dizem que têm fé, mas não, na hora de obedecer não confiam. Não tem fé para confiar e tomar aquela atitude que Deus está dirigindo a tomar. Todo mundo ia passar por uma crise violenta de 7 anos, mas ela não. Ah, isso por acaso? Não. As escolhas que essa mulher vinha fazendo na vida fez com que Deus deixasse bem claro isso aqui. Ela não tem que passar por isso. Isso não é para ela. O país vai passar, mas ela vai sair. Manda ela sair, porque isso não é para ela. Ela não plantou para receber isso aqui. Então, quando você planta certo, você pode ver, pode chegar uma crise. Você vê um passando, outro passando, mas você é livre. Deus te livra. O livramento vem para você. Não sei como, de que maneira, ele chega. Aqui no caso dela, o homem de Deus chegou e disse, saia, porque o país vai entrar em crise e esse problema não é para você passar. Deus não tem isso para você. Você não plantou para colher isso. Aí chega a hora da pessoa, bom, é um livramento, mas espera aí, ela tinha que tomar uma atitude, ela tinha que confiar e obedecer àquela direção. E sair por um tempo. Agora, ela tinha propriedade, casa, morava num lugar que era chamado lugar de repouso. Então, um bom lugar para se viver. E era um bom lugar mesmo, porque ela mesma disse que ela gostava de estar na sua terra, entre a sua gente. Então, era um lugar onde ela tinha terras e bens e as coisas que ela conhecia. Mas o Senhor queria livrá-la. Então foi dada a ela a direção para sair. Sair por um tempo. Ela não ia perder, ela tinha que confiar nisso.
que aquilo era um ganho para a vida dela. Era um livramento. Ela não viveu uma situação muito ruim, quando muitos iam viver, ela não ia. E ela tinha que confiar que ela não ia perder com aquilo em nada. E ela teve, mais uma vez, a boa atitude. Ela ouviu a voz de Deus por intermédio de Eliseu, recebeu aquele livramento, deixou o que era dela, confiando em Deus e foi. Saiu. E às vezes Deus nos dá uma direção, num momento em que parece que, meu Deus, mas parece que não tem sentido eu fazer isso. E Deus está dizendo, faça, pode confiar. Confia, faça. Você tem que prestar muita atenção, porque às vezes o Senhor está direcionando você a tomar uma atitude que parece que você vai perder. Você não vai ter ganho com aquilo. E você precisa confiar que Deus está te dando um livramento e que você não vai perder nada. Ao contrário, ela não só foi livre daqueles 7 anos de crise, de passar por uma fome absurda, como também ela, ao obedecer, você vê o que aconteceu aqui. Quando ela voltou, ela fez uma petição para restituição da casa e das terras dela. Que ela era uma mulher rica. E olha que você vê como Deus trabalha na vida da pessoa obediente. Daquele que decide agradar a Deus e fazer escolhas dentro da vontade de Deus. Não por acaso, não por coincidência, mas tudo muito bem encaixado, preparado, organizado para beneficiá-la. O Geazi vai falar com o rei pergunta, desperta o interesse para saber dos feitos de Eliseu. E não por acaso, nem por coincidência, ele começa a contar a história da sunamita. E não por acaso, nem por coincidência, na mesma hora em que ela está chegando com a petição, o Geazi está contando a história dela, e olha e diz assim, olha a mulher que eu estou falando aqui. Olha aqui. O rei chamou, quis ouvir dela a história. Ela contou, e o rei, encantado com toda a situação, e com a atitude dela, porque é visível, que não foi só contada aqui, a cura, a ressurreição do filho, mas a história da vida dela. Certamente foi aqui, eles contaram para o rei as boas atitudes daquela mulher para com o ministério do Eliseu. Que essa mulher tinha investido no ministério do Eliseu. Ela tinha parado, se dedicado a abençoar o homem de Deus. E você vê como tudo começa com uma boa atitude em Deus. Tudo começa quando você decide fazer para Deus com um desejo maior de agradá-lo. Assim foi na vida dela. A história de sucesso dela, muito grande, não aconteceu por acaso. Foi uma sucessão de boas escolhas. Como também o fracasso de uma pessoa não acontece por acaso. É uma soma de escolhas ruins que a pessoa vai fazendo. Se a pessoa não parar para entender isso, ela passa uma vida pulando de galho em galho, indo lá, vindo cá, buscando entender uma coisa que está na cara. Está fácil de entender. Você faz escolhas ruins, você tem um fim ruim. Você decide fazer boas escolhas, você está plantando para
boas colheitas. Então, toda a história de obediência, de investimento, em boas atitudes, e atitude de fé, um bom comportamento de fé, dessa mulher, resultou numa história de sucesso, de conquistas, de realizações. Não aconteceu assim. Ela começou investindo, dando uma refeição para o homem de Deus. Ela dava refeições a ele, que aquilo ela sentiu, não, eu posso fazer mais. Decidiu construir um quarto, mobiliar, hospedar aquele homem, abençoar a vida dele. E aquilo foi desencadeando para ela uma sucessão de vitórias. Porque ela que não podia ter filho, teve, o filho veio a morrer, ela continuou tendo uma atitude impecável. Uma lição de vida para qualquer pessoa. Teve o filho de volta. Chegou um tempo de crise. Deus disse, não é isso que ela tem plantado. Ela não tem que passar por isso. Vai passar por aqui quem tem plantado, feito escolhas ruins. Vai ficar aqui, vai sofrer com as consequências desse tempo de crise. Ela não, tira ela, manda ela sair. Ela foi livre. Todo mundo viveu aquela crise, ela não. Certamente muitas pessoas empobreceram durante aqueles 7 anos, ela não. Ela não. Ela teve fé para obedecer, confiar, sair. Quando voltou, fez aquela petição, confiando certamente que ia ter de volta o que era dela, e Deus, nada foi complicado. Tudo encaixou. O rei já designou um oficial que passou a cuidar de tudo, e ele falou, não é para restituir só a casa e as terras. É para restituir os 7 anos em que a terra dela foi explorada. Toda a renda das colheitas é para restituir a ela. Então ela não recebeu só o que ela tinha deixado. Ela recebeu muito mais. Então ela teve uma restituição com grandes acréscimos. Ela não teve só de volta a casa e as terras. Ela teve os 7 anos em que a terra dela foi explorada, o rei falou, é para pagar a ela a renda das colheitas. Toda a renda das colheitas. Pague a ela. É para dar para ela. Então, ela teve tudo de volta, até o que ela não plantou, literalmente, na terra dela, mas ela plantou fé quando ela obedeceu a Deus. E quando uma pessoa planta a fé, ela colhe milagres mesmo. Então ela teve de volta tudo e ainda mais. Tudo que já era dela e ainda 7 anos de toda a produção, o rei mandou pagar para ela integralmente. Aqui não está falando paga tanto para não, paga toda a renda das colheitas dos 7 anos. Paga para ela. Então, ela voltou sem nenhuma perda, com prosperidade ainda mais. Ela foi ainda mais prosperada. E se ela já tinha bens, ela ficou muito melhor. E tudo por quê? Porque ela foi fazendo escolhas certas. Quando ela teve a oportunidade de investir no lugar certo, ela investiu. Quando ela teve a oportunidade de manifestar a verdadeira fé diante de um filho morto, ela manifestou. E assim, fazendo as escolhas certas, tendo boas atitudes em Deus e para as coisas de Deus, ela foi livre de um tempo de crise, de fome, de sofrimento. Deus não deixou ela passar.
ela foi restituída, Deus encaixou tudo para ela não ter complicação em nada, já foi, chegou e foi restituída, e ainda recebeu os 7 anos do tempo da exploração da terra dela, integral o rei mandou pagar. Então isso aqui é para mais uma vez iluminar o entendimento de cada um. Você faz boas escolhas, você está plantando a boa semente, e o resultado disso vai ser vitórias para a sua vida, sucesso. Ela não foi bem sucedida, ela não teve uma história bem construída, uma história de sucesso por acaso, ela construiu isso com boas escolhas. Ela construiu. Isso que cada um tem que entender. Você está buscando a Deus, Deus te livra de situações que você vai ver gente passando de cá e de lá. Mas se você está em Deus, fazendo as escolhas certas, plantando a boa semente, Deus livra, você não passa. Às vezes Deus te dá uma direção e ela parece estranha. Meu Deus, eu vou deixar isso aqui, obedeça a Deus. Quando Deus te direcionar a algo, entenda que aquilo é para a vitória. E que você não terá perdas nisso. Então, se Deus está te direcionando a fazer algo, confie e faça. Agora, essa palavra, sem dúvida nenhuma, quando Deus nos dá, é quando Deus está dizendo e falando sobre restituições grandes. Então, eu creio que, primeiro, tem aqueles que talvez estão com medo de obedecer a Deus e sair, tomar tal direção. Não tenha medo, não vai ter perdas. Quando ela voltou, ela foi restituída e ainda muito mais. É isso que Deus tem. E hoje, certamente, é o que Deus quer que entre na cabeça de cada um, no entendimento de cada um. Se Deus está falando com você, tome a direção que eu estou dirigindo, você, eu estou orientando, vá confiante, você não vai perder. E Deus está falando para aqueles que têm feito as boas escolhas nele. Não tenha medo. Eu vou te dar o livramento, você pode ver um passando isso, aquilo, você não vai passar. Eu vou te dar esse livramento. E Deus está falando de restituição. Mas não só de restituição daquilo que já era seu, de restituição de muito mais. Coisas maiores, vindo mais. Ela só foi em busca da casa e da propriedade dela. Mas o rei decidiu, e aquilo foi favorecimento de Deus. Deus favoreceu a vida dela, usando aquele homem. E Deus vai usar de situações ou de pessoas para favorecer você. Você tem que possuir isso na sua vida. Deus vai usar para te favorecer. Ela foi favorecida. Não só com a restituição daquilo que ela foi em busca, mas também de todos os 7 anos. 7 anos que ela não estava lá. Ela confiou e foi. O resultado foi mais vitória ainda. Ela não passou pela crise, teve as terras de volta, teve a casa de volta e teve os 7 anos em que a terra dela, que o rei usou, por certo, o governo usou, tudo aquilo que foi usado, o rei disse, pague a ela integral. Então Deus está fazendo promessa aqui, e é já, é agora, de restituição daquilo que foi tirado, ou daquilo que você estava esperando e até hoje não chegou, mas vai chegar. E que você tem que tomar posse disso agora, nesse momento, como ela. Tudo que era dirigido, faça isso, vá para lá, vá para cá. Tudo que era dirigido essa mulher a fazer, ela fazia. Tudo que Deus dirigiu, porque vem cá. Quando ela sentiu no coração de fazer, de alimentar o homem de Deus, de construir um quarto, de hospedá-lo, aquilo não foi só uma coisa dela. É aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de nós para fazer, e às vezes a pessoa não faz.
Quantas vezes o Espírito Santo está direcionando a pessoa a fazer algo e ela se fecha para as coisas de Deus? Aqui, ó, quando o homem de Deus disse para ela, vá dar um tempo fora daqui, porque o país vai entrar em crise, ela podia ter se fechado e ter sido muito roubada com essa desobediência, porque isso ia, Deus está querendo livrar ela, porque muitas vezes é exatamente isso, Deus está querendo nos livrar, e nós estamos com medo, estamos fechados. Ouça a voz de Deus, siga a direção que o Espírito Santo está te dando. Ele está falando de restituição, e não pouca, não é só a restituição da casa, e é casa, é propriedade, e é até aquilo que você mesmo não plantou, mas por ter sido obediente, a Bíblia diz, diga comigo, Deus tira do ímpio e põe na mão do justo. Então, 7 anos da terra dela sendo explorada, só dela ter recebido antes, o próprio rei podia dizer, estou te devolvendo isso aqui, e só está bom demais. Para um país que estava em 7 anos em crise, ele disse não. Pague integralmente toda a renda das colheitas. Então, vai vir muito mais do que aquilo que era seu. Deus vai usar de meios para colocar coisas a mais nas tuas mãos. E você tem que possuir isso agora, com toda a força da tua vida. É fé para crer, para obedecer, para possuir. Quando Deus fala, bom, Deus falou comigo, então Ele vai fazer. Eu creio nisso. Amém? Amém. Coloque-se em pé e a mão no coração, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, liga o seu pensamento no céu e agora desenvolva isso. Jesus, eu creio. Eu creio, meu Pai. Jesus, eu creio. Eu creio. Eu tomo posse. O Senhor tira do ímpio e põe na mão do justo. O Senhor tira do ímpio e põe na mão do justo. Quantas vezes você já ouviu isso? Que o Senhor tira do ímpio e põe na mão do justo. Eu não sei quantas vezes. Mas o Senhor está falando aqui hoje com você. Ninguém perde por obedecer a Deus. Ninguém perde por dar crédito à voz de Deus. Ninguém. Por fazer boas escolhas. Ninguém. Se você faz boas escolhas em Deus, você colhe a boa semente. Uma colheita de grandes resultados. Em nome de Jesus. Você não pode desanimar de obedecer e de esperar por Deus, de confiar nele. Você não pode. Isso tem que entrar no teu entendimento. Você tem favorecido a Deus? Você tem feito boas escolhas em Deus? Se você tem feito, você não tem o que temer. Se Deus está te dando uma direção, você pode seguir. Mas acima de tudo, Deus está falando de grande restituição. Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra como essa, Deus está nos assegurando restituição. Então, às vezes você tem lá algo para entrar, é um dinheiro, é um negócio, bens, não sei. Seja o que for, o Senhor quer que o seu coração descanse e confie. Você não vai sair no prejuízo. Ela não saiu, você não vai sair. Você não vai ser prejudicado, prejudicada, não vai sair no prejuízo. Deus vai te restituir.
E não vai vir só o que era seu, não. Mas o tempo, os 7 anos, a renda das colheitas também. A renda das colheitas. Eu não sei o que significa essa renda das colheitas, mas Deus está prometendo a pessoas aqui a renda das colheitas também. Em nome de Jesus. E é por isso que nós não podemos parar jamais de ter boas atitudes em Deus. Fazer as escolhas certas. Isso é construir uma história de sucesso. Essa mulher construiu uma história de sucesso. Foi porque ela agarrou todas as oportunidades que teve de fazer as boas escolhas. Em nome de Jesus. Possua na sua vida agora. Pode ser que parece que não vai vir. Não, vai vir sim. Vai vir sim. Ela não só foi abençoada com tudo aquilo que ela poderia sonhar, como também foi livre do tempo da crise, obedecendo a Deus, viveu suas restituições e teve uma vida abençoada. Confia que Deus está te dando o livramento de coisas que aparentemente você passaria, mas Deus está dizendo: você não vai passar, eu vou te livrar. Você pode ver um ou outro passar, mas você que tem feito as escolhas certas, você não vai passar. Eu vou te livrar, como eu livrei a Sunamita. Por isso que você não pode ter, não tenha medo. Deus manda o livramento. Deus vai restituir situações aqui. Pode ser um emprego com um cargo maior, com um salário maior. Pode ser aquela casa que foi tirada, ou aquele bem, aquela situação, não sei. Mas o que Deus está prometendo é como fez com a Sunamita. Vai vir também a renda. Todas, está escrito aqui na Almeida Corrigida, todas as rendas das terras. Desde o dia em que ela deixou o país até o dia de hoje. Você deve saber, o Espírito Santo te direciona a entender o que isso significa. Toma posse na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Toma posse. Fala com Deus. Fala com Deus agora que você crê. Você está aberto a obedecer. Você entende a voz do Senhor. Você está aberto a se submeter. Você está pronto e decidido a tomar cada dia mais boas atitudes. Fazer escolhas boas em Deus. Em nome de Jesus. Se o Senhor me mandar sair, Senhor, eu saio. Se o Senhor me direcionar, eu vou. Eu vou confiar. Eu tomo posse do meu livramento. E eu tomo posse da minha restituição. Com todas as rendas das colheitas. Eu tomo posse. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa que Deus faça na sua vida, a sua situação, mas Deus quer que você possua, porque Ele só pode operar mediante a fé. Somente mediante a fé que o Senhor pode operar. Então, em nome de Jesus Cristo, manifesta a fé agora, crendo. Sim, Deus está falando comigo. Ele está falando comigo e eu tomo posse disso agora.
porque Deus só pode operar mediante a fé. Eu tomo posse agora. Esta palavra veio para mim, essa mensagem de vitória para mim, eu creio nela, eu tomo posse, em nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse. Levanta sua mão ao céu e indica: toma posse. Eu tomo posse dessa restituição. Eu tomo posse de todas as agendas das colheitas até então. Eu tomo posse dos meus livramentos e das minhas restituições. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Eu sei que ela é para mim. Eu sei que o Senhor está falando de algo grande para a minha vida. Eu tenho sido dizimista, ofertante. Eu tenho feito as escolhas certas. Eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor, meu Pai, como a sunamita dedicou a vida dela, o tempo, o dinheiro dela ao Senhor. Eu tenho lutado para fazer, para ouvir a tua voz, para te obedecer. Eu tenho feito boas escolhas. Então eu creio que essa palavra de grande vitória para mim, Senhor, eu tomo posse. Que nesse janeiro eu vou viver grandes vitórias, grandes milagres. Eu já entrei conquistando e nada ficará amarrado no meu caminho. Nada vai ficar amarrado. Nada, em nome de Jesus. Fale isso com Deus. Eu não aceito, Senhor, vai passando o teu sangue sobre o teu povo. Nós não aceitamos nenhuma pedra no caminho do teu povo, nenhuma situação amarrada na vida do teu povo. Senhor, nós não aceitamos nenhum bloqueio na vida do teu povo. Aquilo que tem estado amarrado ou bloqueado, nós ordenamos que seja mudado agora. Nós não aceitamos nenhuma amarra na vida dessa pessoa, nenhuma situação amarrada, bloqueada. Nós não aceitamos. Nós determinamos o livramento da vida dessa pessoa, a restituição da vida dela, a recompensa da vida dela por boas escolhas do Senhor. Nós determinamos os milagres que ela tem buscado, esperado do Senhor, aquilo que ela tem pedido, que venha com acréscimos, que venha com juros, que venha aquilo que ela mesma não plantou, como foi com a sunamita, mas plantou com a fé. O Senhor tira do ímpio e põe na mão do justo. Tira, meu Deus, tira da mão do ímpio e põe na mão do justo. Eu te peço agora, eu não sei, Senhor, o que está na mão do ímpio e que essa pessoa tem esperado vir para ela. Traga, Jesus, traga para as mãos dela, traga para a vida dela, traga a existência, materialize essa vitória. Jesus, eu te peço agora, é a restituição do emprego, é a restituição do dinheiro, é a restituição da casa, dos bens, das terras, do negócio, é a restituição do cargo, é a restituição da empresa, é a restituição, meu Deus, das vitórias dela. Traga agora, Senhor, meu Pai, eu te peço aquele dinheiro que não entrou, tem que entrar, mas com muito mais aquelas vendas, aquelas grandes negociações. Eu te peço uma mudança, ela tem que ver a tua glória, como o Senhor fez na vida da sunamita, faz na vida dessa pessoa, como o Senhor transformou a vida dessa mulher, transforma a vida de cada um agora, Jesus. O Senhor transformou a vida dela, o Senhor mudou a situação da vida da sunamita, a vida dela foi de vitória em vitória, e o Senhor honrou a vida dela. Honra a fé dessa pessoa, meu Deus, honra a fé dela, honra, meu Deus. Tira o que está lá na mão do ímpio e traz para as mãos dela. Senhor, honra a fé dessa pessoa, põe nas mãos dessa pessoa coisas grandes e firmes. Restitui a vida dela, meu Deus. Traga toda a renda das colheitas, Senhor. Exalta o nome, o teu nome na vida dela. Põe nas mãos dela, Senhor. Oh, Pai, talvez está alguém aqui triste, abatido, preocupado com as situações, talvez preso, que em janeiro é difícil, os compromissos chegam, os impostos,
vários, os compromissos vários, e talvez tem tantas coisas afligindo o coração dessa pessoa. Meu Deus, cura essa alma e motiva o espírito dela a continuar crendo, que nesse momento entra no coração dela a convicção que o Senhor está falando com ela sobre uma grande vitória, que não é para ela se render nem se entristecer, como a sunamita fez. Ela manifestou a fé com boas atitudes. Oh meu Deus, com atitude de fé, essa mulher, ela agiu, oh meu Deus, dentro daquilo que o Senhor a direcionou. Que essa pessoa possa confiar. Se ela tem confiado no Senhor, se ela tem andado com o Senhor, ela não tem andado para derrota, meu Pai. Ela não tem vivido, ela não tem te buscado para andar em derrotas, não. O Senhor tem trabalhado a vitória na vida dela. O Senhor tem trabalhado para dar a ela vitórias, meu Pai. O Senhor tem trabalhado para dar a ela vitórias, meu Pai. O Senhor tem trabalhado para dar vitórias, Pai. O Senhor tem trabalhado para colocar coisas grandes, não pequenas. E ainda que hoje o mal queira assombrar e confundir a cabeça dela e perturbá-la, amargurá-la com pensamentos, com fraqueza, com tristeza, com cansaço, tentando mostrar que não está andando, que não está fluindo, o Senhor está falando: como eu fiz com a sunamita, eu vou fazer com você. Tudo encaixou. O Senhor preparou o momento certo para ela chegar. E eu sei que o Senhor está preparando o momento certo para colocar as coisas importantes nas mãos dessa pessoa. Abençoa ela com esse entendimento e não deixa ela frustrar, meu Pai. Que ela continue crendo mais do que nunca. Restitui o teu povo, meu Pai. Dá o grande livramento. Restitua, Jesus. Restitua, meu Pai, em todas as áreas. Restitua as forças, a alegria, a paz, a prosperidade, a abundância, as conquistas, os bens. Oh meu Deus, restitua essa vida e dê a ela toda a renda das colheitas, meu Pai. Tira o que está na mão do ímpio. O Senhor tirou, o Senhor usou aquele rei para dar àquela mulher até aquilo que ela não tinha plantado, mas ela plantou em fé. E quando nós plantamos em fé, nós damos condições para o Senhor trazer à existência aquilo que não existe. Restitui essa vida, meu Pai. Seja lá o que for que ela está buscando, eu te peço, coloca nas mãos dela como o Senhor colocou nas mãos da mulher de Sunem. O Senhor mudou a história dela, o Senhor honrou a vida dela. Honra a vida do teu povo agora para a glória do teu nome. E eu ordeno que tudo que estava amarrado seja desamarrado em nome de Jesus. Todas as barreiras sejam tiradas, toda essa pedra do caminho dessa pessoa seja arrancada, tudo aquilo que estava bloqueado caia e seja arrancado em nome de Jesus. Eu quero ordenar em nome de Jesus Cristo os livramentos da vida do teu povo, a restituição e toda a renda das colheitas. Eu ordeno grandes vitórias chegando. Eu ordeno que o que estava na mão do ímpio venha para a mão do justo. Que essa pessoa seja honrada, colocada por cabeça, justificada. Que ela viva esse livramento e essa restituição para a glória do teu nome. A mulher de Sunem, a sunamita, não esperava receber os 7 anos da renda das colheitas. Ela não esperava. E é mais uma vez é o que o Senhor falou ontem para nós. Sonhos adormecidos sendo realizados. E o Senhor dando até aquilo que não foi pedido. Ela foi pedir a casa e a propriedade. E o Senhor deu a casa, a propriedade e a renda das colheitas. Ela recebeu até o que ela não pediu mais uma vez. E o Senhor está dizendo mais uma vez: eu não vou dar só o que você tem me pedido, eu vou dar mais. Eu vou dar mais, até o que você não tem pedido. Eu vou fazer infinitamente mais. Pai, Espírito Santo, que essa palavra entre no espírito dessa pessoa. O Senhor está dizendo: você tem me pedido a casa, a propriedade, você tem me pedido essa restituição, mas eu vou dar a renda das colheitas também. Ela não pediu a renda das colheitas, mas o Senhor não faz pouco. O Senhor tem prometido é muito. O Senhor não faz só o que nós pedimos, o Senhor faz infinitamente mais. E o Senhor deixa bem claro que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A saída dela cooperou, aquela situação cooperou, tudo coopera
ainda que pareça que não, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu te peço que com toda a fé você diga: Senhor, eu tomo posse do que eu pedi e do que eu não pedi também. Eu já tomo posse, porque o Senhor faz infinitamente mais. Ela recebeu o que pediu e o que não pediu. Mais uma vez, Deus deu a ela até o que ela não pediu. E mais uma vez Deus confirma isso e garante a cada um que aqui está, que Ele não vai dar só o que você pediu. Pode aguardar, Ele vai dar até o que você não pediu. E você vai testemunhar isto e vai glorificar o nome do Senhor. Você vai receber até o que não pediu. Não esqueça, anota e guarda: eu receberei até o que eu não pedi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.